Você sabia que, segundo algumas pesquisas, homens levam em média 3 vezes mais tempo para superar términos do que mulheres? E eles acabam sofrendo em silêncio justamente porque a sociedade transmite para esses homens que você não pode chorar, que o homem ele tem que estar sempre forte, sempre disposto para pegar a próxima pessoa, né, ou passar o rodo. E existe um outro fenômeno também documentado pela neurociência que explica por que você, homem, consegue parecer bem ali por fora, dando a volta por cima nos primeiros meses e até ficando com outras pessoas, só que por dentro, alguns meses depois, você acaba ficando muito mal. Hoje eu vou falar sobre alguns dados científicos, tá? Sobre o luto masculino em relacionamentos, algo que é pouco falado na internet. E o justo ponto número 3, ele vai explicar exatamente por que você consegue ali estar bem dia de semana, porém, às vezes de madrugada, acaba tendo insônia, ou mesmo domingo, volta aquele grande vazio após um término. E presta atenção que no final do vídeo eu vou deixar um plano de 30 dias passo a passo criado especificamente para homens que estão sofrendo nessa parte do término e não sabem ou não aprenderam a processar a dor emocional de uma forma saudável. Então fica até o final que esse vídeo tá imperdível. Oi, eu me chamo Patrícia Medronha, eu sou psicóloga e especialista em relacionamentos e eu preciso começar esse vídeo te dizendo algo que talvez você nunca tenha ouvido. O seu sofrimento emocional, ele é válido e você não precisa ficar diminuindo, dizendo que você não tá sofrendo, que tá tudo bem, que já vai passar. Você pode sofrer, tá? Você pode. Nos últimos anos, eu atendi muitos homens no consultório que eles chegam muito perdidos após o término, sem nenhum conhecimento de processamento emocional, às vezes sem saber falar sobre os seus sentimentos. E por fora, eles sempre acabam relatando que parece que a vida deles, quem vê de fora, tá normal. Porém, eles sabem que por dentro não está, que eles estão, assim, aos pedaços destruídos, pensando às vezes em como voltar, como resgatar a família, ou tentando superar um relacionamento que já não tem mais volta. E a verdade é que, assim, a sociedade, ela criou uma narrativa tóxica sobre o luto masculino, que o homem tem que superar rápido, que ele já tem que partir para outra. Vai dizer que, por exemplo, você é homem que tá vendo esse vídeo, provavelmente você já teve algum amigo que te deu esse conselho. Porque você tem que pegar mais mulher, porque você tem que ir beber cerveja, ir num barzinho, e às vezes você não quer fazer isso, tá? E é super normal. Os homens processam términos de forma muito mais lenta e dolorosa que as mulheres. Mas só que por que isso, gente? Porque as mulheres acabam processando em tempo real, de maneira instantânea. Então, já saem, conversam, às vezes socializam com alguma amiga, falam com a mãe. Então, isso acaba auxiliando as mulheres a processar esse luto, tá? E na parte do homem, o homem fingir que ele tá bem acaba piorando tudo. Então, como processar? Então, se você é homem, tá passando por isso, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo ainda sobre reconstrução emocional. E se você é mulher, quer também entender melhor esse momento, né, talvez ajudar algum amigo, né, algum conhecido, também fica aqui para assistir esse vídeo. Em um estudo que foi realizado com uma amostra de mais de 5.000 pessoas em vários países, foi encontrado que enquanto as mulheres relataram dor mais intensa nos primeiros 3 meses, os homens relataram dor mais prolongada, levando de 6 meses até 2 anos para uma recuperação emocional completa após um término. Por quê? Porque as mulheres vão processando as emoções em tempo real, chorando, conversando, vão buscando suporte, enquanto os homens, eles vão suprimindo. E a dor suprimida, ela não desaparece, é como se ela ficasse fermentando dentro de você. Então, será que os homens têm essa dificuldade estrutural mesmo de processar uma dor emocional após o término? A verdade é que sim, que os homens foram socialmente condicionados desde crianças a suprimir emoções vulneráveis. Por exemplo, tá? O menino não pode chorar, engole o choro, seja homem, né? O homem tem que ser sempre dureza.
Resultado, gente, segundo essa pesquisa, os homens, muitos deles, já atendi vários, desenvolvem o que nós chamamos de alexitimia masculina normativa, que é o quê? É uma dificuldade estrutural de identificar, nomear e expressar as emoções. Já atendi muitos casos assim, ele sente algo ou ele até acha que sente ou deveria estar sentindo, só que ele desenvolveu tão bem o mecanismo de suprimir, de reduzir aquelas emoções, jogar para baixo do tapete, que ele já nem sabe muitas vezes nomear e acaba entrando naquele limbo de confusão emocional. Deixa eu dar um exemplo prático, tá? Quando eu pergunto para um paciente homem, como é que você se sente? A resposta é não sei. A pessoa não sabe nomear, ele só sabe que ele tá se sentindo mal e ele não consegue diferenciar se ele tá triste, se ele tá com raiva, ou se ele tá ansioso, ou se ele tá envergonhado, ou se é todas essas juntas. Então vira tudo uma situação difusa de mal, ruim. E quando você não consegue nomear o que você sente, é muito mais difícil processar. Verdade de número 2 sobre por que os homens sofrem mais em um término. O ego masculino torna a aceitação mais difícil. E assim, essa pode doer um pouco, tá? Porque o ego masculino muitas vezes impede uma aceitação saudável. Não tô dizendo que o homem é mais egoísta, só que assim, os homens, eles foram culturalmente ensinados a associar que você ser ali escolhido ou eleito com um valor como homem. Então, quando o homem, ele é o terminado, uma mulher deixa o homem, o cérebro acaba interpretando como uma falha, que ele não foi suficientemente bom, que outro cara vai ter o que eu não consegui, enfim, aquela dor de apego mesmo. E algo que é muito comum, que os homens reportam mais pensamentos obsessivos sobre a mulher estar com outro homem, ou por exemplo, a minha ex vai estar dormindo com alguém, ou vai agora ter outro cara, outro marido, muito mais, eles reportam isso muito mais do que as mulheres reportam. Só que por quê, gente? Porque os homens foram ensinados que perder a mulher para outro é uma falha de masculinidade. Então isso acaba gerando aqueles comportamentos de stalker no Instagram, ficar olhando todo dia story que ela tá fazendo, tenta ver se ela já tá com outro, se ela já entrou em outro relacionamento. Então o ego acaba não aceitando ele ter sido ali, entre aspas, substituído. Verdade de número 3, sobre por que os homens têm mais dificuldade de superar um relacionamento. E essa aqui eu falei que pode te chocar um pouco mais, porque explica por que você consegue ir treinar, sair com amigos, trabalhar, funcionar normalmente, porém acaba desmoronando quando tá sozinho em casa ou final de semana. Isso pode ser chamado de depressão funcional, que é quando você mantém toda a sua rotina externa, trabalho, academia, compromissos, você faz seus projetos, só que internamente você se sente desconectado de tudo. É como se você estivesse vivendo em um piloto automático. Você sente aquele distanciamento da vida como um todo. E os homens têm muito mais chances de desenvolver uma depressão funcional após o término do que as mulheres, principalmente por essas questões que eu falei sobre a supressão emocional. E o que pode resumir ou explicar melhor tudo isso, tá? Porque os homens acabam usando muito esse mecanismo de evitação emocional. O que é isso? É quando você tá na academia, tá no trabalho, tá com amigos, você não precisa sentir. Então você acaba evitando a sua dor. Só que quando você tá sozinho, que você tá lá deitado na sua cama de madrugada, que não tem como evitar, porque não tem mais distração, tudo vem à tona, e aí você faz o quê? Acaba pegando o celular, stalkeia, fica olhando mensagem, fica olhando, né, rede social, ou fica enviando mensagem, ou fica ruminando aquilo que são pensamentos repetitivos, tá? E isso não é uma coisa que é uma fraqueza, tá? Isso é uma consequência de não ter aprendido a processar essas emoções de uma forma mais saudável. Se você está se identificando com tudo isso e está percebendo que precisa de uma ajuda real, tá? Um acompanhamento, se inscreve aqui no canal agora, não deixa de clicar também no link aqui abaixo para realizar a sua consulta. Se você
percebe que precisa de um acompanhamento mais especializado, tá? Verdade número 4, por que os homens têm mais dificuldade de superar relacionamentos do que as mulheres? Um dos fatores é que os homens têm menos rede de suporte emocional do que as mulheres. O que isso quer dizer? Tem menos amizade, tem relacionamentos mais superficiais. Então, quando a mulher termina, ela tem já um grupo de amigas para chorar junto, para desabafar, para processar. É uma amiga que vai convidar ela para ir na aula de vôlei, a outra que convida para ir na dança, chama para ir na igreja. E aí, quando o homem termina, ele tem o quê? Só lá os brother pra beber e esquecer e chamar ele pra pegar mais mulher. E às vezes ele não tá no clima, não tá afim, ou às vezes os caras nem sabem conversar de algum outro assunto ou falar sobre o que ele tá passando. Olha, assim, eu não tô julgando, né? Não acho beber errado ou cerveja, enfim, acho que tudo tem o seu momento. Só que isso não substitui, entende o que eu tô dizendo? Um processamento emocional. E tem também essa diferença dos padrões de amizade masculina e feminina, né? As mulheres, elas têm, em média, de 4, digamos, em torno de 4, um pouquinho mais de amizades de intimidade, que são pessoas com quem elas podem desabafar. E os homens têm um padrão de estilos de amizade, ou nenhum, ou máximo uma amizade de intimidade, que é a amizade que você pode desabafar. O resto são mais amizades ou superficiais, ou pessoas do trabalho, uma coisa que não vai gerar muito suporte emocional. E o resultado é o quê? O homem, ele fica mais isolado emocionalmente, ele acaba não tendo com quem falar sobre aquele vazio, sobre a dor, sobre como dói, tá passando por aquele problema, como que ele está se sentindo perdido em relação a tudo que aconteceu. E essa solidão emocional, ela faz o quê? Potencializa a dor e acaba prolongando ainda mais o período de recuperação, tá? E a verdade de número 5, a mais perigosa e inclusive a mais comum, eu acabo me deparando muito com isso com os meus pacientes, que os homens confundem muito partir para outra com superação. E por que isso é muito perigoso, né? A sociedade acaba transmitindo, ensinando para os homens que a melhor forma de esquecer alguém é ficar com outra pessoa. Né? Quantas vezes já não se ouviu isso? Tipo, ai, cara, esquece ela, baixa o Tinder, pega umas minas aí e vai viver. Só que aí que tá o problema, isso não é superação, gente, isso é evitação. Você tá ensinando o seu cérebro a evitar a sua dor, evitar o problema, ou seja, você está fugindo. Só que já tem pesquisas que relatam que 87% dos homens que entram em novos relacionamentos em menos de 3 meses após o término, eles relatam não estar emocionalmente disponível, eles relatam comparar a nova pessoa com a ex constantemente e ainda sentir culpa por estar usando alguém para esquecer outra pessoa. Olha como isso é perigoso e é tóxico para as duas partes, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher que você está conhecendo, né? Então procure pensar bem, se conscientizar melhor. Isso muitas vezes acaba levando o quê? Às vezes aquela pessoa termina abruptamente quando percebe que ainda não superou, ou quando percebe que ainda tá pensando na ex. Tá? Então isso não é uma coisa simples ou uma brincadeira, gente, né? Levar tudo assim de maneira tão superficial, porque você acaba não processando o luto, você acaba só colocando mais e mais distração. Bom, vamos começar então com a parte prometida ao final, que era o plano de 30 dias criado especificamente para homens, que vai te ajudar a processar essa dor de forma mais saudável. Na primeira semana, você vai ter que trabalhar a reversão da sua supressão emocional. Ou seja, você vai decidir dedicar durante uns 15 minutos, mais ou menos, sozinho, sem distração, para você simplesmente estar em conjunto com aquela dor, aquele sofrimento emocional. Pode ser ouvindo uma música triste, às vezes pode ser no banho, ou pode ser escrevendo tudo aquilo que está te incomodando ou está te fazendo sofrer, ou chorando mesmo. A regra é, você não pode julgar aquilo que você está sentindo. Se vier mais raiva,
tá valendo. Se vier tristeza, tá ok. Saudade, tá ok também, tá tudo bem. Quando vocês conseguem ter este momento de vulnerabilidade privada, isso já ajuda na recuperação, tá? Então, isso é importante, tá? Levem em consideração. Na semana 2, vocês vão passar pelo corte digital completo, tá? Então, é bloqueio de redes sociais, não stalkear, não ficar checando, não ficar mandando mensagem. Isso não tem nada a ver com orgulho, é sobre você ter um pouco mais de controle, tá? É neurociência. Então, cada vez que você vê foto, o seu cérebro recebe aquela dose de dopamina, em seguida cortisol, estresse. Então, você acaba se viciando nesse mecanismo de stalkear. Então, por isso que é tão difícil você parar este comportamento, mas já estou te explicando que ele é viciante justamente por isso, né? Ele dá ali um alívio imediato, porque você fica vendo a pessoa, porém depois vai vir a frustração e estresse, tá? Então, se precisar, usa aqueles aplicativos que bloqueiam o acesso, usa o próprio bloqueio ali do iPhone, tá? Na semana 3, reconstrução de rotina. Você vai, durante essa semana inteira, criar uma rotina que não gire ao redor de esquecer dela. Você vai escolher uma nova atividade que você sempre quis fazer, você vai escolher um novo objetivo profissional, claro, para os próximos 3 meses da sua vida, e uma nova atividade física que venha a te desafiar, a te deixar engajado. Seja uma luta, seja uma corrida, seja uma caminhada em grupo, tem grupos de caminhada, tem grupos de corrida, tem grupo de tudo, se você se atentar e procurar. Tem crossfit, tá? Não é sobre você focar em aumentar a massa muscular, ficar mais assim, mais assado, porque ela vai te ver. Não, é sobre você focar em você, que às vezes é bem isso aí que tá faltando, tá? Toda essa confusão é porque você não sabe focar em você. E na semana 4 é a semana de conexões humanas. Então você vai procurar ter uma conversa vulnerável por semana com alguém que você confia, tá? Não precisa ser sobre essa pessoa que você quer esquecer, mas pode ser sobre qualquer outro assunto, tá? Pode ser com alguém da sua família, pode ser com alguma amizade, ou se você não tiver nenhuma pessoa, Patrícia, eu vivo isolada, eu moro em outro país, moro fora do Brasil, aí eu recomendo que você passe a buscar uma terapia, tá? O objetivo é você se conectar emocionalmente. E olha, eu sei que esse vídeo ele foi extenso, né? Foi comprido, mas eu sei que talvez você esteja resistindo a essa ideia de processar emoções porque parece coisinha de mulher, ai, coisa de universo feminino. Só que assim, homens também precisam processar a dor emocionalmente. Vocês também um dia, talvez, né, vão ter um filho, vocês também vão ter que precisar ensinar para eles, né? O que é coragem, o que é se tornar forte, como é se tornar mais confiante, mais atrativo. Então, tudo isso que você vai desenvolver agora na sua vida vai ser muito importante tanto para você e para quem convive com você, né? Até para você ser uma pessoa também interessante de estar convivendo, você ser um exemplo, você ser uma pessoa que incentiva os outros, entende? Então, você desenvolvendo nessas semanas, focando em desenvolver inteligência emocional, isso é a habilidade número 1, que é procurada em todas as pessoas, tá? Tanto amigos, quanto parceiros, quanto namorados. Então, você focando nisso, eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos, tá? Independente de área amorosa, de profissional, amizades, tá? Se você quer reconstruir ou aprender ainda mais profundamente como reconstruir sua vida emocional de uma forma bem estruturada, eu tenho um programa chamado Método Recode, onde eu trabalho especificamente com reconstruções pós-término, e o link tá aqui na descrição. Se você quer conversar comigo pessoalmente sobre seu caso, o link de agendamento da consulta está aqui abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!